Está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Nacional e da TV Câmara, com o apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. De realidade eles têm pouco, mas ainda assim são conhecidos como reality shows, importados pela televisão brasileira com nome e tudo. Controlados pelos índices de audiência, esses programas são cada vez mais previsíveis. O que os mantém no ar? O que ainda desperta alguma curiosidade no público? É o que vamos discutir com os nossos convidados aqui no estúdio. O jornalista Ricardo Pérez, diretor de programas de TV, que atualmente é responsável pelo Super Nani do SBT. O jornalista Jean Willis, repórter e roteirista do programa Mais Você da TV Globo. E Marcos Ferreira, doutor em psicologia e presidente da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Mas antes de iniciarmos o programa, vamos acompanhar um debate e uma reportagem sobre os reality shows e saber por que esse formato de programa é tão explorado não só pela televisão do Brasil, mas em todo o mundo. Vamos assistir. Em Ceilândia, cidade satélite a 26 quilômetros de Brasília, há 6 anos Ivete alimenta um sonho, traduzido em cada detalhe da casa onde mora com a família. Ela é uma das 50 mil pessoas que concorrem a uma vaga no mais popular reality show da TV brasileira. 6 vezes. Já é a 6ª vez que eu participo. Foram 7 vezes, eu participei 6 vezes. Ivete mostra que as malas estão quase prontas. Já escolheu até os sapatos que vai usar durante a estreia no programa. Separou cremes e perfumes. Aos 32 anos, balconista desempregada, ela adia os planos de retornar ao mercado de trabalho. E surgiu muitos empregos, muitas oportunidades para me trabalhar, mas eu não quis. Eu falei, não, eu só vou fazer alguma coisa depois. Eu vou esperar eu ser chamada para o Big Brother. Os preparativos de Ivete também incluem o plano sentimental. Eu nem estou mais namorando porque eu estou esperando ir para o Big Brother. De repente eu chego lá, bato o olho lá em alguém, me apaixono e eu quero fazer de tudo que eu tenho direito lá. Vaidosa, ela considera fundamental os cuidados com a aparência. Quer estar bonita diante das câmeras. E para isso, conta com a ajuda de amigos. A Verinha mesmo, ela pagou 3 meses de academia para mim. Quer dizer, para mim emagrecer, para me chegar lá. E eu tô indo, já emagreci 2 quilos. Não é muito, mas eu chego lá. Confiante, o que ela quer é se tornar uma celebridade. Eu quero tudo que eu tenho direito. Tudo. Quero, se for pra ter fama, eu quero ter fama. Se for pra ter dinheiro, eu quero ter dinheiro. Sair do anonimato é um desejo. O comportamento de Ivete não é caso isolado, mas sim cada vez mais frequente na sociedade contemporânea. É o que constata a psicóloga que, em tese de mestrado na Universidade de Brasília, dedicou-se ao estudo da fama. Se a gente analisar a sociedade, ver como é essa sociedade que a gente vive hoje, a gente observa que o que vale, o valor social é estar na mídia, é você mostrar ao outro, se mostrar ao outro. Então, se o valor o que é bom aparece, então nada mais esperado que essas pessoas busquem esse reconhecimento da mídia como forma de realização pessoal, de se sentir alguém. A psicóloga afirma que esse comportamento social ajuda a explicar o sucesso de audiência dos reality shows. O fenômeno que tomou conta do Brasil está de volta para conquistar o país mais uma vez. Big Brother Brasil. Exportado da Europa para mais de 20 países, foi o Big Brother que inaugurou um novo estilo de programa de televisão. As fórmulas que vêm do exterior continuam se reproduzindo e preenchendo a grade da maioria das emissoras comerciais do país, como este programa veiculado pela TV Record, produzido originalmente nos Estados Unidos. Será que a casa do vizinho é realmente melhor? Assista agora, Troca de Família. 2 famílias totalmente diferentes trocam suas mães por uma semana. O gênero também é sucesso quando se trata do público jovem, e a MTV aposta nessa fórmula. I did all that I had to do. I'm gonna make it hard
Para quem quer conseguir o tão sonhado emprego, o reality show pode ser uma chance. E se a ideia é atingir todo tipo de público, tem programas que ensinam até os pais a educarem seus filhos. Para professor e pesquisador em comunicação pela Universidade de Brasília, os formatos variados do reality show ajudam a popularizar o gênero. O formato, ele pode ser adaptado a vários gêneros. Então, quando começa a se esgotar um tipo de fórmula, sempre tem um público mais masculino, um público feminino, um público mais adolescente. Quer dizer, descobre-se, vão testando a fórmula em nichos de público diferente. Então, eu acho que ela demora um pouquinho para se esgotar, porque ela tem como variar. Jean, você acha que essa fórmula, você como jornalista, também participante, ex-participante do programa, mas mais como analista mesmo, como professor de comunicação, você acha que a fórmula está se esgotando ou tende a se esgotar? Olha, eu acho que enquanto gênero de entretenimento televisivo não vai se esgotar não. O reality show, acho que os reality shows vieram para ficar como as telenovelas. Concordo com ela quando ele diz assim, se esgota esse formato aqui, a exploração desses conflitos, ou dessa dimensão do cotidiano, a gente parte para outra dimensão. Mas os reality shows vieram para ficar e cada vez mais outros programas têm assimilado o reality show dentro de sua própria grade, né? Programas com outros formatos, programas de auditório, têm assimilado momentos de reality show, por exemplo. Já houve uma tentativa de fundir telenovela com reality show, acho que foi a Record que fez, não lembro agora se foi a Record que fez, não foi? Que a Tezuka Yamazaki começou dirigindo, Metamorfose. Exatamente. Mostrava uma cirurgia plástica real, né? Com uma atriz submetida mesmo. Ela se transformou durante a novela. Exatamente. Pegando um dado aí de que brasileiro é campeão de cirurgia, quer dizer, o Brasil é campeão de cirurgia plástica, que o brasileiro adora cirurgias plásticas. Então eu acredito que como gênero de entretenimento não vai desaparecer não, veio para ficar. E eu acho que vale dizer que, por exemplo, a novela de maior sucesso nos últimos 10 anos na Globo, que é Páginas da Vida, é exatamente de um autor, que é o Manuel Carlos, que relativamente trata de assuntos, os vilões são muito reais, eles são muito próximos da realidade. De certa forma, acho que isso mostra o quanto... ele é um autor mais realista, mais naturalista, né? E de maior sucesso nos últimos 10 anos. Agora, o formato Big Brother, o confinamento de pessoas numa casa, ele tende a manter? Tem características... Porque nós temos outras coisas. Por exemplo, Superman é outra coisa, embora seja... É um reality. É um reality, mas não é... Não é o confinamento, o princípio do confinamento. Olha, o Big Brother no Brasil é um fenômeno, assim, porque nos outros lugares ele não resistiu à terceira edição, alguns chegaram à quinta edição, mas no Brasil ele é um fenômeno porque ele está na sétima edição, porque ele é exibido na TV aberta e ele se transformou num programa da família brasileira, como as telenovelas. Então a família se reúne na sala para ver. A edição tem um cuidado de não exibir detalhes picantes das relações lá dentro, então a dimensão voyeurista, do voyeurismo, que a psicóloga tratou até na matéria, ela pincelou, e que é o clichê da crítica ao Big Brother, sempre isso não aparece lá na edição brasileira. E a edição brasileira tem a peculiaridade de ter herdado uma tradição de teledramaturgia. O Brasil é um país de telenovelas, o público se habituou a ver telenovela. Mas o Big Brother tem a ver alguma coisa com telenovela? Com dramaturgia? Tem, o Big Brother assimila... Os Big Brother assimila toda a tradição da TV, que herdou toda a tradição do cinema, dos enquadramentos. Não há nenhuma invenção de enquadramentos. Os enquadramentos são os mesmos, os planos de sequência. Tem que haver um trabalho de edição. E na hora de editar ali, os conflitos são percebidos como uma telenovela. Na verdade, a vida é percebida como uma grande narrativa. Você abriu na sua fala inicial, você falou assim, de realidade eles não têm nada, mesmo assim eles são chamados de reality. Eu devo dizer que eu não concordo, porque eu acho que eles são realidade. A realidade é uma experiência, a realidade é uma construção. O real... Mas ele é vendido como se fosse algo totalmente imprevisto, como nós sabemos que é algo muito produzido. Essa que é a diferença. É produzido na medida em que as câmeras estão ligadas e que há um trabalho de edição posterior. Só fazer o microfone já. Sim, nós temos microfone, as câmeras estão ligadas e há um trabalho de edição posterior, mas lá dentro não há roteiro. Os conflitos existem porque existem mesmo. Porque aqui eu imagino que na TV Câmara deve haver conflito entre os trabalhadores, as pessoas que trabalham aqui. Eu só acho que a realidade, ela é sempre uma construção.
O real é sempre percebido e elaborado no formato de uma realidade. O reality show é tão realidade quanto os jornais, quanto os telejornais. É tão realidade quanto o jornal impresso. É sempre uma realidade construída, selecionada. Deixa eu ouvir o Marcos agora um pouquinho. Eu comecei concordando. Acho que não tem por que a gente ficar brigando com esse tipo de show. Não tem por que a gente ficar dizendo, não, reality show é um absurdo, não pode... Não. Porque ele é igual a novela. Ele é igual a novela do ponto de vista de dizer assim, a ênfase da televisão brasileira nos últimos muitos anos tem sido borrar a diferença entre o que acontece na vida mesmo e o que é uma produção imaginativa. Então nós temos vivido situações que são dramáticas desse ponto de vista. Eu me lembro da morte da filha da Glória Pérez, em que o moço que a mata era namorado dela, ia ser deixado por ela na novela. Aquilo tem uma confusão muito forte. Foi um dos momentos onde o jornalismo e o entretenimento se fundiram totalmente. Exatamente. O Jornal Nacional deu a notícia no estúdio da novela. Então, isso é olha só, e não houve separação entre o jornal e a novela. Eu não sou acostumado com câmera, então eu peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo, peço que o telespectador suporte um pouquinho a minha demora. Eu preciso dizer assim, essa tentativa de borrar a distinção entre o que acontece na vida das pessoas e o que é uma apresentação imaginativa, ainda que possamos chamar essa outra realidade produzida diante das câmeras, esse borrar, ele só se acentua em alguns momentos. Mas dentro do Brasil tem hora que você olha um telejornalismo e fala assim, mas isso é novela. Isso é novela. O Jornal da Rede Globo. O Jornal da Rede Globo. Em quantas vezes a gente olha para ele e fala assim, puxa, isso aí parece que foi combinado, foi ensaiado, foi editado para mostrar uma certa coisa que podia perfeitamente caber numa novela. Então, eu acho super legal quando o Jean diz assim, olha, veio para ficar porque está dentro de uma tradição novelística brasileira, eu estou de acordo com isso. Eu só não estaria de acordo, Jean. Mas é uma perspectiva diferente que eu falei. Você trata da questão Deixa eu só completar isso. Trata da questão do conteúdo. Eu só faria uma distinção de que, assim, nem tudo fica válido por causa disso. Eu acho que a quantidade de filmes que a gente assiste questionando o que é realidade hoje, Matrix, o Show de Truman, um tanto de iniciativas artísticas para discutir assim, o que acontece por trás daquilo que a gente enxerga? O que é que de fato está acontecendo na nossa vida? Eu acho que esses são questionamentos que têm surgido exatamente porque os meios de comunicação se propõem, intencionalmente ou não, mas se acabam realizando, um borrar dessa distinção entre o que é a minha vida e o que é aquilo que eu enceno diante da câmera. E eu acho que isso é uma questão importante para a gente tratar. Eu acho que o buraco é mais embaixo, assim, o corte tem que ser mais vertical. A percepção do real, ela sempre foi mediada. Se a gente lembrar que na Alemanha muita gente se matou quando Goethe escreveu Werther, aquele romance, as pessoas se mataram influenciadas por aquilo. A literatura, as pessoas hoje, a galáxia de Gutenberg, os arautos da galáxia de Gutenberg que vivem sofrendo e chorando pelo fim da escrita e tal. Tem que lembrar disso, a literatura sempre isolou as pessoas, sempre produziu um imaginário em relação ao mundo e as pessoas sempre se relacionaram com o mundo a partir desse repertório. É o que acontece hoje na vida. Então, eu acho que o grave é encarar o telejornal como o real e grave é encarar o reality show como real. Ali são realidades e a realidade é sempre uma perspectiva, é sempre uma seleção para se construir um discurso acerca de alguma coisa. Então, isso para mim é que é grave, é encarar como real e querer encarar o reality show como o real, que não é o real. Que não é o real. Como o telejornalismo não é o real. Exatamente. É o mundo recortado. É sempre um mundo recortado. Mas o meu mais que recortado, é um mundo ensaiado, é um mundo organizado para uma apresentação. Não. Você acha que no reality show não? No reality show não é ensaiado. Assim, a impressão que dá é que é. Não mas não é. A gente assiste do lado de cá da câmera, né? Eu acredito em você, mas só estou expressando para você que quando a gente assiste, parece que, mesmo que vocês não tenham combinado o que vão fazer, tem um acordo feito, que a disputa está colocada, as pessoas vão caindo. Como diretor de TV, na verdade, isso vem da edição, da necessidade que você tem, às vezes, de contar uma história. Por exemplo, no Super Nanny, você conta uma história inteira em 48 minutos, que é o tempo de arte que você tem.
nós gravamos para fazer aquele programa mais ou menos 70 horas. Então você tem que contar. Claro que quando alguém vira pessoal, mas não é possível uma criança que faça tanta birra como aquela. Ela faz muitas birras durante o dia, que a hora que você vê em 2 minutos, 5 birras, que você precisa mostrar para poder mostrar o trabalho que vai ser feito. Então a edição, evidentemente, precisa trabalhar com isso. Então a impressão pode até ser que não acontece tudo, mas acontece, é claro que acontece talvez num tempo maior do que a gente vê. Mas isso é inevitável, assim, a gente precisa de narrativa para viver, para mediar. Porque, por exemplo, se eu for contar a minha vida para vocês aqui, eu vou pegar um álbum de fotografias que vai selecionar partes da minha vida. Então eu tenho um acervo ali iconográfico para contar a minha vida. E quando eu for contar em palavras, eu também vou selecionar fatos para contar. Então eu construí uma realidade. Eu estabeleci um fio narrativo da minha história. A TV também precisa de fio narrativo, senão vira um caos. Então, reality show é só um nome fantasia, né? Não, o nome fantasia é importante. Posso propor para vocês uma questão que é o nome Big Brother. De onde que vem essa expressão? Vem do romance de George Orwell. Vem de um romance que põe como hipótese a ideia de que nós viveríamos no mundo sob uma vigilância constantemente vigiados. Então, na verdade, esse programa, no caso da experiência da Globo, que me parece, mesmo que mude de nome, é uma concepção que pega para as várias iniciativas, ele aponta a nós outros espectadores como sendo nós o Big Brother. Porque o Big Brother quem era? Era aquele que vigiava permanentemente, no romance do George Orwell, vigiava permanentemente os cidadãos. E nós passamos a ser o Big Brother. Nós passamos a ser o poderoso enxergador de tudo que está acontecendo ali. Será que nós somos nós que vigiamos ou a televisão que nos vigia e nos prende? Muito bem. Eu vou fazer um rápido intervalo e depois eu quero a resposta de vocês a essa provocação. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida discutindo no VTV de hoje os reality shows da televisão brasileira. Nós voltamos já.